Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje tá um dia lindo aqui onde eu moro. E hoje nós vamos também ler o capítulo 12 de Provérbios, tá? Minha Bíblia, a gente tá na versão NVI, tudo bem? Então vamos começar. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Gente, já que nesse primeiro versículo, eu quero falar uma coisa para vocês. Sejam disciplinados, adquiram conhecimento. Isso faz toda a diferença quando você tem um problema para resolver. Toda vez que você tiver um problema para resolver e você tem conhecimento, em todas as áreas fica muito mais fácil de resolver esse problema. Seja ele qual for, se você tem conhecimento, acelera o seu processo de resolução do seu problema. Não odeie quando você é repreendido, quando chamam a sua atenção. Esteja preparado para que chamem a sua atenção, mas não fique triste. Porque lembre, seja humilde o suficiente para entender que você também erra, que se você mesmo numa posição de superioridade em termos de cargo de trabalho ou de liderança, mesmo que você esteja numa posição superior a alguém, você também está sujeito a cometer erros. Não se prenda, não fique orgulhoso, não endureça o seu coração. Se alguém que às vezes está numa posição inferior à sua, te repreenda, te dê um conselho, te fale, olha, você errou, olha isso aqui. Seja humilde e aceite aquela repreensão, porque o recompensado vai ser você. Vamos continuar. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Então, aqui tem uma coisa interessante, que toda promessa que é sua, tudo que é seu, vem para você, e você não tem que quebrar nenhum princípio para isso. Tudo que é seu vem abertamente para você, não te pede que você faça coisas ilícitas. Às vezes vai te pedir um esforço, mas é um esforço que você pode fazer, é uma coisa que é lícita, é uma coisa que não quebra princípios. E é dessa forma que a gente entende quando algo é para nós e quando algo não é para nós. E ninguém nesse mundo, ninguém pode tirar aquilo que Deus deu para você. Ninguém. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Ou seja, quando você tem conhecimento, você consegue consolar alguém. Não totalmente, porque a consolação é um trabalho do Espírito Santo. Só Ele pode consolar totalmente. Mas nós podemos dar palavras de conforto. Nós podemos dar livramento para alguém, dar um conselho, explicar, dar uma direção para as pessoas. Mas nós temos que saber quem nós escutamos. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem coração perverso é desprezado.
Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Por quê? Você concorda comigo que se essa pessoa ela é um ímpio, é uma pessoa suja, é uma pessoa desonesta, que ela não tem nada além disso para dar? Porque ela se alimenta disso, ela se alimenta da maldade, ela se alimenta das coisas perversas e ela não tem comida boa dentro dela para ser digerida e para que ela externalize isso. Então, se essa pessoa não tem coisas boas dentro dela, ou se ela não alimenta isso, você concorda comigo que ela não pode dar o que ela não tem? Então, até aquilo que para eles pareça bondoso é malvado, é cruel. Versículo 11. Quem trabalha sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É exatamente o que eu tinha falado naquela hora. Quando você tem conhecimento, você consegue acessar a sabedoria. E com esse acesso, você consegue trazer palavras de conforto para as pessoas. Você vai ser sincero e a pessoa que está recebendo seu consolo vai saber disso. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Ou seja, a mentira é passageira. Não adianta a gente mentir. Ela passa. Mas a verdade, ela permanece. Tudo aquilo... Desculpa, gente. Tudo aquilo que é verdadeiro permanece. Tudo aquilo que é verdadeiro é eterno, dura. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problema. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Aqui a gente termina o capítulo 12 e a gente conseguiu extrair bastante conhecimento daqui hoje. Às vezes
a gente tá com o coração tão orgulhoso, tão ferido, ou a gente se acha melhor do que os outros, a gente tá querendo, sabe, se mostrar, dar aquele grito de independência, sendo que você já é livre, você já é independente. Se você se sente preso, peça ao Senhor para que te liberte, que tire as algemas, as amarras de você, porque você nasceu para ser livre. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você nasceu para ser livre. Vamos orar então, gente. Paizinho amado, eu peço para que você visite o coração de cada uma dessas pessoas que estão me escutando, que visite as famílias dessas pessoas, que abençoe a cada um deles, Senhor, que os proteja debaixo das tuas asas, que você os olhe com misericórdia, com amor e com bondade, para que eles sigam com retidão nos seus caminhos. Ajuda para que eles possam prosperar na vida, para que nós não tenhamos um coração orgulhoso, mas que nós tenhamos um coração segundo o seu coração, que nós possamos fazer o bem, porque nós nascemos para ser generosos, para governar, nós nascemos para te servir, Senhor. A ti nós rendemos a toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é digno de todas essas coisas. Te agradecemos pelo pão de cada dia, agradecemos pelo dia lindo que você nos dá todos os dias. Cada dia é único e o Senhor nos dá um dia único para viver todos os dias. Te agradecemos, Senhor, pela sua presença na nossa vida, pelos seus ensinamentos, pela sua sabedoria. Peço para que você guie e dê direção ao coração claramente de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Que elas possam te ouvir, que elas tenham um coração obediente e que nós possamos ter um coração que teme o Senhor. Desde já nós te agradecemos e rendemos graças ao Senhor. Amém.